Aleluias. 1 Samuel capítulo 23. A partir do versículo 1 diz assim: E quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte a Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá já estamos com medo, quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, diz o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila e combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Amém? Só até aqui. Dá um pouquinho de retorno no microfone, por favor, para não ficar só com o som aí na frente. Aleluias. Vamos orar? Vamos glorificar Jesus? Aleluia. Aumenta aí o retorno. Oremos, irmãos. Feche seus olhos, por gentileza. Você está em casa? Ore. A partir de agora, não vá para nenhuma outra página. Continue, porque Deus tem uma palavra no seu coração. Oremos, irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque tu és um Deus santo e verdadeiro. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor venha se revelar a nós nessa noite, de maneira gloriosa e de maneira poderosa, Senhor. Sinta-se à vontade neste lugar para poder falar à sua igreja. Reconhecemos, meu Deus, que sem ti nada poderemos fazer. Tu és o soberano, tu és o Senhor. Nós estamos neste lugar para exaltar e engrandecer o teu nome, Senhor. Estamos neste lugar para poder louvar ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Fique à vontade de nosso meio. A tua igreja te adora, a tua igreja te glorifica, a tua igreja te exalta, a tua igreja enaltece o teu santo nome neste lugar. És bem-vindo, Senhor. Permaneça conosco para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém? Amém? Nossa, aleluias. Dá glória a Jesus, irmão. Vamos lá. Adora Jesus, querido. Abre a sua boca e exalta o nosso Deus. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. É um Deus de conquista. Irmãos, a nossa vida, como foi bem dito aqui na abertura, não foi nos dada como presente de Deus se Ele não tivesse um objetivo, um propósito para cada um de nós. Antes de nós sermos um ser formado no ventre da nossa mãe, como foi o salmo que foi lido no início, Deus, na sua grandeza e na sua soberania, já tinha escrito a nossa história em seu livro. Ele já tinha determinado desde a antiguidade até os lugares onde nós iríamos morar. Entenda que o lugar onde você está, a cidade onde você mora, a família que você tem, que você nasceu, Deus desde a eternidade, a antiguidade, Ele já havia determinado essas coisas. E se tem uma coisa que nós cremos, que Deus, na eternidade, determinou que nós fizéssemos aqui, era servir. Em Efésios capítulo 2, vai dizer que o Senhor nos criou para que nossas obras, fossem feitas como um espelho para o mundo. As pessoas olhassem para nós e vissem em nós boas obras. Nós fomos criados por Deus para boas obras. Paulo vai dizer isso. Deus, a sua soberania, desde a antiguidade, Ele nos criou para isso. Deus nos criou para que nós fôssemos a imagem e a sua semelhança. Quando nós lemos Jesus dizendo que nós fomos criados por Deus, e uma metáfora ele usa que nós somos sal e luz, ele está falando que nós fomos criados para fazer diferença e ser diferente em uma terra cujos caminhos estão tortuosos e a vida está tão fora dos propósitos e da direção que Ele queria para cada um de nós. Então, quando eu vejo a Bíblia Sagrada, quando eu vejo
o Senhor, nos criando dentro dessa visão para servir, visão para cumprir um projeto, uma obra para que glorificasse o nome dele. Nós não podemos deixar de compreender o que Davi nesse texto nos mostrou através de um exemplo claro. Nesse texto, Davi, ele se expõe. Davi, ele decide fazer algo que ninguém pediu para ele. Davi, nesse momento, ele está enfrentando uma luta e juntamente com ele, cerca de 600 homens com lutas tão piores do que ele. Se você ler o capítulo anterior, você vai perceber que Davi, ele está fugindo de Saul e ele chega a uma caverna chamada Adulão, onde 400 homens que estavam fugindo das suas vidas comuns também vai encontrar com ele. Homens que eram tidos como ladrões, homens que tinham um histórico que ninguém queria estar com ele, aquelas pessoas da ralé, aquelas pessoas da periferia, aquelas pessoas que ninguém dava nada para eles, por eles. E esses homens olham para a sua história, esses homens olham para esses problemas que eles enfrentavam na sua vida particular, na sua vida comum, e eles então olham para Davi enfrentando os mesmos tipos de problema. Então ali há uma ligação, uma identificação, e eles então se unem a Davi. E aí começa o grande exército de Davi, na qual nós vamos conhecer esses homens como os valentes de Davi. O texto do capítulo 22 vai nos falar de 400 e depois vai nos falar de 600 homens que se alianciam a Davi. Lembrando que esses homens, por viver uma vida comum, eles não eram guerreiros, eles não estavam acostumados a usar a espada. Esses homens, por viver uma vida de bebedice, uma vida preguiça, esses homens não estavam acostumados a grandes pelejas e a grandes batalhas. Porém, Davi recebe uma notícia que uma das cidades de Judá, chamada Keila, estava sendo invadida pelos filisteus. Lembrando que quando Saul estava no governo e ele percebeu que Davi seria o seu substituto, Saul não colocou nenhuma outra missão em seu coração senão a de perseguir Davi. Então, um dos grandes problemas de Davi era o fato de ter um rei e todo um exército na cola dele para o matar. E com isso, Saul começou a ser meio que irresponsável com seu papel real de realmente fazer justiça e de proteger o povo. Davi recebe a notícia que os filisteus estavam vindo e invadindo Keila. Uma cidade com muros, uma cidade fortificada, mas uma cidade sem exército para protegê-la. E nesse momento é que Davi chega para o Senhor e diz: Senhor, eu posso ir lá, eu devo ir a Keila, lutar contra os filisteus e proteger aquele povo. Lembrando que Davi não é mais o líder do exército de Saul, Davi está fugindo, e agora quem está com Davi é apenas aqueles homens típicos, daqueles que você passa na rua e vê ele jogado lá, bêbado, e ninguém nem dá nada por eles. Era aqueles tipos de homens que foram até Davi. E esses homens eram o único exército que Davi tinha. E Davi pergunta: Senhor, posso ir? Devemos ir? E a resposta de Deus para Davi é: vai. Davi então chega para esses 400 homens e diz: nós estaremos indo a Keila, lutar contra os filisteus para proteger aquela cidade. Os homens olham para Davi e falam: Davi, nós já estamos com medo dos filisteus aqui, nós viemos para essa caverna, nós viemos ficar aqui já para não enfrentar problema, fugindo dos nossos problemas, como você nos chama para ir para uma guerra? Davi ouve essa resposta desse pseudo-exército, esse exército em formação, e Davi volta então e ora a Deus, e fala: Deus, e aí? É para ir mesmo? O Senhor diz: levanta depressa e vai a Keila, porque darei os filisteus em suas mãos. Dito isso, Davi novamente procura aqueles homens, descem a Keila, entra na cidade fortificada e derrota os filisteus. Derrota os filisteus. Keila é protegida. Os homens e mulheres daquela pequena cidade agora podem respirar em paz. Só que nesse momento, o rei Saul fica sabendo que Davi estava na cidade. E o rei Saul diz: olha que momento oportuno para destruir Davi. Ele está dentro de uma cidade trancada com ferrolhos. É a hora de nós encurralarmos ele lá e matá-lo. Davi fica sabendo que Saul estava vindo.
E quando Davi sabe disso, Davi novamente consulta Deus e fala: Senhor, fiquei sabendo que Davi está vindo. Ele realmente está vindo? E Deus responde para Davi: sim, está. E Davi faz uma segunda pergunta para Deus: Deus, eles estão vindo destruir a cidade de Keila por causa de nós que estamos aqui. Os homens de Keila irá nos entregar a Saul, isto é, vai ajudar a Saul nos destruir? Deus respondeu: vai. As pessoas que você ajudou a defender, protegeu, elas vão te entregar na mão do seu inimigo. E é nesse momento que Davi não questiona. Davi simplesmente chama o seu pseudo-exército. E se você observar na leitura do texto aí, eles saem errante pelo deserto, porque eles não têm aonde ir, mas eles precisam fugir, porque as pessoas pelas quais eles ajudaram já estavam prontos para entregá-los na mão do seu inimigo. Dito isso aqui, um resumo do que é a história. Deus me deu algumas lições que é importante nós compreendermos. Porque o coração de Davi, no momento que ele ficou sabendo do problema dos habitantes de Keila, não foi outro, senão querer ajudar. A intenção de Davi foi proteger. Davi sabia que eles não tinham exército. Davi sabia que eles estavam frágeis. Davi sabia que eles estavam vulneráveis. E Davi então se prontificou. Se você ler o texto comigo, você vai perceber que não foi os homens de Keila que foi atrás de Davi e falou: Davi, vem nos proteger. Não foi Deus que procurou Davi, diz Davi: estou vindo aqui porque os seus irmãos de Keila vai estar sofrendo. Não, foi Davi que procurou Deus. Foi Davi que prontificou a servir aquela cidade, juntamente com aqueles homens que estavam ali com ele, fugindo de problema. E dentro dessa história, eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta. Você que está em casa, Bíblia aberta. E você vai perceber 4 lições preciosas quando nós decidimos apenas servir. Quando você realmente está com o coração voluntário para servir. Quando você quer cumprir o propósito que Deus te criou para ser. Nós sabemos que o propósito que Deus tem para a nossa vida só é possível cumprir se eu decidir primeiramente servir. Ninguém vive o propósito se não tiver um coração voluntário para servir. Quando você olha para Jesus, ele disse: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. O que eu posso dizer para nós aqui que estão presentes, você que está em casa, você que vai assistir essa ministração, não tem como você dizer que é um cristão genuíno se você não tem um coração voluntário para servir. A base da nossa fé é o servir. A base da nossa vida espiritual é dar-nos aos outros a obra de Deus. Então é impossível você dizer que tem uma vida espiritual sadia se você não tem uma prática constante de servir. Se eu posso dizer que a construção da nossa espiritualidade, se tem um pilar principal disso, o pilar principal é o do serviço. E você pode servir de diversas formas. Você pode servir orando, você pode servir ajudando, contribuindo, você pode servir se voluntariando para o evangelismo. Querido, se você diz que não serve a Deus, que não trabalha, eu quero colocar aqui servir, não no aspecto de apenas no termo de escravidão, porque é isso que Deus nos chama, sermos escravos. Nós cantamos: já não somos escravos do medo, mas nós nos tornamos escravos de Jesus. A palavra servo é isso, literalmente é escravo. Então, se você diz servir a Deus, se você não decidir servir pessoas, servir a obra dele, você não está servindo a ele. Então Davi, como bom servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, nos mostra na prática alguns princípios quando nós decidimos servir. E você vai ler comigo no versículo 1 e 2 do texto. Você vai perceber em 1 Samuel capítulo 23, verso 1 e 2. Diz assim: e quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte a Keila. Sabe o primeiro princípio do servir que eu aprendo nesse texto?
é que por mais que você tenha um coração voluntário para servir, ajudar outras pessoas, contribuir com o crescimento, livramento, enfim, o que seja, você nunca pode decidir servir alguém ou querer fazer algo para alguém, se primeiro não você fazer o que Davi fez. O quê? Consultar ao Senhor. O primeiro princípio do servir é receber a autorização divina para isso. Como pastor, Deus já nos chamou para servir? Eu já tenho consciência que Deus já nos liberou para servir. Correto. Deus nos chamou para servir na obra dele. O próprio Jesus disse: orai para que o Senhor da seara envie mais ceifeiros, porque a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Só que o que eu quero que você entenda é que existem áreas, existem circunstâncias que você não pode simplesmente, por ter um coração voluntário, aquela pessoa que gosta de ajudar todo mundo, que gosta de contribuir com todo mundo, fez o fato da gente ter um coração tão aberto para ajudar, você entra em batalhas que Deus não te autorizou a entrar. Você entra em circunstâncias que Deus não te permitiu entrar. Existem batalhas que Deus não quer que outros participem. Existem batalhas pessoais que é só você que precisa batalhar. Existem batalhas espirituais que só a pessoa precisa batalhar. E é por isso, antes de você querer ajudar alguém, você precisa perguntar a Deus, especificamente nessa situação, o Senhor me libera a ajudar? Como assim, pastor? Eu vou te citar dois exemplos bíblicos de pessoas que tentaram ajudar outras e Deus simplesmente não quis que eles ajudassem. Primeiro eu vou falar para vocês de Jeremias. Carol leu aqui o texto de Jeremias. Se você observar o livro de Jeremias, é um livro de um pastor, de um profeta, que em todo tempo, eles fazem tudo para tentar atrair o povo de novo para Deus, mas aquele povo é tão rebelde. Por mais que o pastor quis ajudar, Jeremias quis, aquele povo não estavam abertos para ser ajudado. Tem hora que você quer ajudar as pessoas, tem hora que você quer contribuir, você quer salvá-las, mas a decisão de salvamento precisa partir dela. Elas têm que reconhecer que precisam ser salvas, que querem ser salvas e permitir ser salvas. E aí quando você lê Jeremias, no capítulo 7, versos 16 e 17, você vai ouvir Deus dizendo assim para Jeremias: mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus está falando: olha, Jeremias, você está orando para mim, por este povo, está me buscando, está pagando um preço por eles, mas você não percebe o que eles estão fazendo nas ruas de Judá? Vocês não percebem a vida que eles escolheram viver? Vocês não percebem as escolhas que eles estão fazendo? Então, não ore mais a mim por este povo. É sério, né? Porque realmente a gente sabe que o coração da gente dói. Quando você vê alguém que você ama, quando você vê alguém que você realmente quer ajudar, entrando por caminhos tortuosos. Mas existem momentos, queridos, que você simplesmente precisa lembrar o que Jesus disse: não lançais pérolas aos porcos. Eu vou confessar para vocês que essa foi uma lição que eu mais demorei na minha vida de aprender. Essa é uma lição difícil, foi e está sendo, confesso que ainda é. Eu tive que aprender que existem pelejas que eu só vou entrar se a pessoa quiser lutar comigo. Existem guerras que eu só vou estar junto com a pessoa se verdadeiramente ele decidir querer. Quando você encontra uma pessoa drogada, viciada, melhor dizendo, uma pessoa que você tanto quer libertar do vício, mas se ela não se permitir ir para uma clínica, por exemplo, não adianta você querer empurrar ela para a clínica. Precisa haver uma permissão. Jesus em Lucas capítulo 9 diz para os discípulos: vão à frente, pregar o evangelho e tal, anunciar. E ele vai dizer: a porta que, a pessoa que não vos receber, a cidade que não vos receber, você vai virar as costas e ir embora e sacudir o pó das sandálias daquela cidade, porque haverá mais
brandura para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades que não vos receber. O que Jesus está falando? Vocês vão pregar, vocês vão anunciar, e as cidades, as casas que vos receber, vocês vão entrar. Come lá, come do que coloca na mesa, seja benção, enfim. Mas se eles não quiserem te receber, não insista. Há uma decisão. Então, por que Davi consultou? Porque Davi poderia muito bem querer ajudar Keila. Mas a questão é, Deus queria que ele ajudasse Keila? Observe comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Eu não vou ler, o texto é imenso, você pode ler lá. Mas 2 Crônicas, capítulo 19, verso 12. O rei Josafá vai receber uma correção. Porque Josafá ele era rei de Judá, do reino sul, e Acabe era rei de Israel, do reino norte. E Acabe tinha se desviado do caminho do Senhor. Então Josafá era um homem reto, um homem que fazia o que Deus agradava, amém? E Josafá então desce para ir na casa de Acabe. Chega na casa de Acabe, Acabe faz um churrasco e fala para Josafá: Josafá, vamos lutar comigo contra os assírios e tomar Ramote de Gileade de novo. Josafá percebe que aquilo ali era uma coisa ruim, mas ele diz: vamos consultar ao Senhor para ver se o Senhor permite que nós vamos lutar. 400 profetas chegaram para Josafá e Acabe e disse: vai, porque o Senhor é contigo. Mas Josafá estava tão inseguro que ele disse: não tem mais nenhum profeta para a gente consultar e saber verdadeiramente se Deus. Imagina, irmão, quando o negócio não é de Deus, a insegurança, você vai o que você quer. E ele estava tão inseguro que ele pediu mais um profeta. E aí o rei falou assim: ô moço, olha, só restou um profeta e esse profeta eu não gosto de chamar ele não. Por quê? Porque ele só profetiza contra mim, que é mal. Ele disse: não, mas nós temos que ver ele. Nós saímos daqui só depois que Deus falar. Então vai um soldado de Josafá chamar Micaias, ou Micaías. E quando chega na casa de Micaías, fala assim: ó, Micaías, é o seguinte, já foram 400 profetas e disse para eles, para o rei Josafá e para o rei Acabe, que eles vão ser bem-sucedidos na guerra. Você me faz um favor, você não vai falar contra o rei não, que ele já está por aqui com você. E Micaías disse: aquilo que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. Mas quando ele chega diante dos dois reis, Acabe pergunta: e aí, rapaz, pode falar? E de maneira bem irônica, Micaías diz: pode rir, a vitória é sua, já tá, ó, ganha, pode rir. Acabe percebe que ele está sendo tão irônico que Acabe repreende: fala sério, sei que você está sendo irônico, olha o texto, está bem lá. Micaías disse: olha, se você for, Acabe, você vai morrer, você não vai voltar, não é para vocês irem. Acabe disse: não falei, Josafá, esses 400 profetas. E ele disse: o Senhor permitiu que um espírito de engano falasse pela boca desses 400 profetas. Digo: se você for, você vai morrer. O que o texto? Se você ler, você vai perceber que Acabe disse: prenda Micaias, porque quando eu voltar da guerra, eu que irei matá-la. Deu no que deu. Acabe foi, ele vestiu uma roupa de um soldado comum e colocou a roupa de rei em um dos soldados. Ele trocou. Ele ficou tão inseguro. Percebe a insegurança? Tanto de Josafá e agora Acabe foram para a guerra. Um soldado lá, ele foi tirar uma flecha que não tinha nada a ver, não era para acertar em ninguém. Era apenas, o texto diz que foi uma flecha ao acaso. A flecha simplesmente entrou nas costas de Acabe, entre a juntura da armadura, atravessou o seu peito. Ele morreu à tarde. E quando Josafá volta lá para ajudar, Deus fala isso com ele aí, ó. Olha o que Deus diz com ele. Vamos lá, coloca aí perto. 2 Crônicas, no capítulo 19. E quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, profeta de Anani, saiu ao encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. O que eu estou querendo que você entenda, que existem batalhas que você não pode entrar. Por mais que seu coração esteja querendo, você precisa buscar a direção de Deus. Tem
Temos que ajudar todo mundo sim, irmãos, mas existem circunstâncias como essas duas que eu coloquei para você. Se você vai, Josafá ajudou Acabe, ajudou, mas atraiu a ira de Deus sobre a vida dele, porque entrou em uma batalha que não havia sido direcionada por Deus. E isso é sério, porque às vezes a gente sofre retaliações na nossa vida por estar ajudando pessoas que Deus não quer que a gente ajude. Lembra quando Samuel, tanto exemplo, Samuel foi orar por Saul, e Deus falou: por que você está orando por esse camarada? Eu não quero mais papo com ele, Samuel. Samuel insiste: vai, Senhor, dá mais uma chance para Saul. E Deus falou: então desce o monte e vai lá ver o que Saul acaba de fazer. Saul tinha acabado de sacrificar uma coisa que não era para ele fazer, que só podia ser sacrificado. O novilho só poderia ser sacrificado pelo sacerdote. E Saul vai lá e sacrifica, e ele era rei, não poderia fazer. O que eu quero que você entenda, da mesma forma que nós estamos aprendendo nas segundas-feiras no grupo familiar, que você precisa saber escolher, meu irmão. O coitado lá foi ajudar Jonas, quase todo mundo morre afogado no barco. Enquanto não tirou Jonas de lá, eles iam morrer. Temos que ter cuidado com quem entra no nosso barco, tem que ter cuidado com quem você decide lutar suas batalhas. Buscar ajuda nas pessoas certas. Sabe uma das coisas que eu mais observo? É que tem hora que tem cristão, servos de Deus, que deixam de buscar ajuda em pessoas que verdadeiramente têm a palavra de Deus como padrão da sua vida, para buscar ajuda em ímpio. Criar parceria com ímpio para resolver problemas. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: não tem entre vocês um sábio que possa julgar entre vocês. É necessário procurar ímpio. Tantos exemplos. O que Davi fez? Vou consultar ao Senhor. Ele consultou ao Senhor quando recebeu a notícia sobre Keila. Ele consultou ao Senhor quando os soldados ficaram com medo, porque eles não eram soldados. Ele apenas pessoas comuns que estavam indo para uma guerra, que ninguém chamou eles lá. E eles disseram: Davi, nós já estamos com medo aqui, como que nós vamos descer para lá? E Davi consulta o Senhor. Eu quero te falar, irmãos, as nossas grandes vitórias, elas são frutos de uma liberação do céu na terra. Enquanto o céu não te liberar para vencer, você não vence. O que é a palavra bênção? Aliás, o que significa a palavra bênção ou abençoado? Significa liberado a prosperar. Isso significa a palavra bênção. Se você quer ser abençoado ou quer ser liberado a prosperar, você não pode querer fazer isso sem antes consultar aquele que abençoa. Sabe por que nós perdemos muitas batalhas? Sabe por que nós quebramos a cara? Porque insistimos cada vez mais em assumir responsabilidades, a fazer projetos, a entrar em batalhas que nós não temos a certeza que Deus disse sim ou não. Querido, aprenda uma coisa: só existem 3 respostas de Deus para você, e você já sabe disso: sim, não ou espere. Por que Davi venceu os filisteus em Keila? Porque ele não saiu do lugar onde ele estava para a batalha sem antes ouvir qual era o projeto de Deus. Primeira coisa, querido, quando você decide servir, apenas servir, parece tão simples, né? Mas servir requer alguns princípios, e o primeiro é: não queira servir sem antes Deus te orientar, sem antes Deus te permitir, sem antes Deus dar sinal verde para você. Ah, pastor, quando é que eu vou saber como isso? Existem vários fatores, não vou entrar nos detalhes agora, mas tem diversos fatores que Deus te fala, que Deus te mostra. Vou dar um exemplo de Josafá lá. A insegurança do coração de Josafá, a insegurança do coração de Acabe, a ponto de trocar de roupa com um soldado para ir para a guerra, já estava falando tudo que não ia estar errado. E ainda veio um profeta cheio de Deus e disse: se você for, você vai morrer. Eles foram. Mas todo relacionamento que nós construíssemos, nós tivéssemos primeiro a preocupação de falar: Deus, e aí? Estou começando a andar com fulano, estou começando a me relacionar com ele ou com ela. Eu quero te pedir a permissão para que nós possamos ter um relacionamento abençoado. Quem está entendendo aí, irmão? Amém? Está fazendo sentido? Está crendo nisso? Busque a Deus. Eu vou servir, eu quero fazer, mas primeiro, receba o sinal verde do Senhor. No versículo 3 e 4 existe um outro princípio maravilhoso que eu quero compartilhar com você. Amém? Segundo princípio para servir:
No versículo 3 e 4, olha que interessante. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então, se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou ao Senhor novamente. Levante-se, diz o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então, se eu já tenho a resposta de Deus para fazer isso, para cumprir o ministério, desenvolver meu chamado, realizar um projeto de Deus, um projeto social, irmãos, a intenção pode ser das melhores possíveis. Mas você não precisa apenas de intenção, você precisa de permissão. Então, o primeiro princípio, eu posso ter intenção muito boa, mas a pergunta é, eu tenho permissão? Não basta apenas ter intenção, precisa ter permissão. Davi recebeu a permissão, vai. Só que agora tem um detalhe. Davi não ia conseguir vencer um exército só. Davi não ia conseguir vencer aquela batalha só. Tem alguém comigo aí, irmão? Está entendendo? Amém? O que Davi precisava? De uma equipe. Davi precisava de um grupo que decidisse abrir seu coração e ir com ele. Lutar com ele. Eu já disse aqui que Davi representa o pastor da igreja. Davi, Paulo, Jesus, Moisés, Elias, são grandes homens, não são? Homens de Deus. Mas vai olhar para a vida deles. Eles não seriam os homens que foram se eles não tivessem uma equipe que andasse com eles. Moisés por 2 vezes teve problemas nesse quesito. E na primeira foi com um sogro dele, diz: Moisés, você vai sofrer, você está sofrendo, cara, você vai morrer se servir todo mundo sozinho. Você tem que levantar líderes com você. E depois Moisés ainda acha pesado, e Deus levanta então 70 anciões para liderar com ele. Jesus, ele tem seu ministério, mas ele escolhe 12 líderes, 12 homens para treinar durante 3 anos, para ser líderes com ele. Você vê Elias, mas Elias tinha diversos profetas, e não era só Eliseu. Eliseu foi aquele que foi até o fim, mas Elias tinha outros profetas. O que eu quero dizer é que pastor não faz nada só. Eu disse aqui no último culto e repito. Às vezes pessoas acham, a nossa igreja está parada, a nossa igreja está sem projeto, ou então. Eu recebi uma mensagem, uma mensagem de uma irmã de uma outra cidade, e ela diz: não, pastor, eu queria tanto estar aí na sua igreja, para a gente congregar junto, para fazer a obra de Deus. E eu falei: você está fazendo o que na sua igreja, minha irmã? Ah, pastor, os irmãos aqui muito parados. Eu falei: então movimenta. Mãe, você quer vir aqui agitar aqui? Você mora tão longe, minha irmã. Agita aí. O que você tem para fazer aqui, faz aí. Deus plantou aí que você tem que fazer o negócio. Às vezes as pessoas ficam esperando do pastor, espera do líder do louvor, espera do líder das mulheres, para que eles tomem atitude e eles façam algo. Não, querido. Você pode ser um instrumento de Deus, sim. Você pode chegar para a sua liderança e falar: olha, vamos desenvolver tal projeto. Assuma a responsabilidade, corra atrás. Vai à frente. Davi sozinho não ia vencer batalha. Paulo sozinho não seria pregador, um missionário de nações. Olhe para Romanos 16 e vê lá a lista de pessoas que ajudou Paulo. Olhe lá. Em cada carta que Paulo escreve agradecendo a alguém, alguma pessoa que estava lá junto com ele. Nossa lista é imensa. Então Davi o que faz? Davi tomou iniciativa, beleza. Vamos lutar, mas ele não vai só. Ele precisa de uma equipe. Só que essa equipe poderia falar para Davi assim: ei, Davi, nós já saímos das nossas casas, saímos das nossas cidades, viemos aqui, Davi, porque nós estávamos cheios de problema. Eu vou querer me envolver com o problema dos outros? Percebe? Não é algo meio ilógico? Se eles estavam fugindo dos problemas deles, Davi agora está chamando eles para resolver problema dos outros. Davi estava cheio de problema, fugindo de Saul e um monte de coisa acontecendo. E agora Davi quer ajudar o problema dos outros. Segundo princípio do servir. Primeiro, sirva debaixo da autorização divina. Segundo, olha aí, verso 2 e verso 3. Se você quiser anotar em casa, anote. Sirva mesmo com problemas pessoais.
Sirva mesmo quando você está encharcado de problemas pessoais. Se tem uma coisa, querido, que às vezes que mais nos impede de servir a Deus, de servir a obra dele, é quando a gente olha para nós e vê a gente cheio de problema, cheio de dificuldades, cheio de lutas pessoais, falar, não dá. Até eu resolver meus problemas para ajudar os outros, não dá. Eu quero te falar uma coisa que eu acho lindo essa frase. Anote. Nossas lutas não mudam o propósito de Deus para as nossas vidas. Repita comigo, nossas lutas. Vai lá, irmão, nossas lutas não mudam o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós muitas vezes abandonamos o propósito porque nós começamos a enfrentar circunstâncias na vida pessoal. Aí você vai olhar para Jesus. Jesus tinha problema dentro da própria família, entre os seus irmãos. Você vai olhar para Paulo. Aonde Paulo ia, tinha perseguição. Aonde Paulo ia, tinha dificuldades. Aonde Paulo ia, tinha apedrejamento. Nós estamos vendo aqui dois grupos. Davi fugiu de problema, estava na caverna de Adulão, não querendo ver ninguém. Nós temos 400 homens fugindo de problema, não querendo. E agora, o que eles decidem? Vamos ajudar Keila, a cidade, mesmo estando cheios de problema. E aí está um grande desafio. Porque Deus, irmãos, Ele nos chama para fazer a obra dele. Se você olhar em Atos capítulo 1, verso 8, existe uma ordem. A ordem é que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem cheios de poder. E aí eles começariam a pregar o evangelho em todas as nações, a começar de Jerusalém. Aí em Atos capítulo 1, verso 8. Mas se você ler Atos 8, versículo 1, inverte aí, você vai perceber que a igreja, assim que se nomeia os diáconos, a igreja passa pelo primeiro grande problema. Atos capítulo 8, verso 1, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O que acontece? Em Atos capítulo 1, Jesus disse, fiquem em Jerusalém e vocês serão revestidos de poder. Atos 2, a promessa se cumpre. Atos 3, era para eles ficar fora e pregar. Amém? Mas eles não. Eles gostam do ambiente. Eles se acomodam ali no meio da igreja. E sabe uma coisa que eu como pastor tenho aprendido? Eu tenho que aprender cada vez mais isso. Tem hora que a igreja acomoda quando está dando tudo certo. Quando começa a crescer, começa a batizar, quando começa a equipe de louvor estar redondinha, as coisas começam a ficar bem. O que a gente faz? Tá show. A gente acomoda. A gente fica zen. Aí a gente começa a ver Atos capítulo 2, 3, 4. No 5 tem aquele probleminha com a Ananias e Safira, mas rapidinho resolve, a igreja está bem. Atos 6, outro probleminha com as viúvas de fala grega, com as viúvas de fala hebraica, brigando por comida. E Deus então levanta aí os diáconos, opa, resolve, e está ótimo. E o texto termina em capítulo 6, dizendo que a igreja multiplicava. Mas aí vem Atos 7. Atos 7, assassinato de Estevão. Pá! Já começou a copa ainda. Estevão teve que morrer para a igreja entender que já era hora de sair daquela zona de conforto há muito tempo. Tiveram que perder um diácono recém-ungido. Tiveram que perder um diácono cheio de Deus, que na hora que estava morrendo, ele viu o céu aberto e Jesus lá no trono. Para poder a igreja compreender que já era para eles ter saído dali desde o capítulo 3, mas eles não tinham saído. A perseguição, o problema, a luta na igreja serviu para que, o versículo final, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Que Jesus disse? Ficar em Jerusalém, até que do alto viesse, sejam revestidos de poder. Depois serão minhas testemunhas, tanto a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus viu que estava demorando demais, não foi para a Judéia, não foi para lugar nenhum. Mata um lá para ver se eles acordam. O que a igreja precisa perder para nós começarmos a despertar? Falando para nós, igreja local, o que nós vamos precisar perder para entender que Deus não nos chamou para ficar sentado nesses bancos. Deus nos chamou para sair da além dessas paredes e ser os porta-vozes dele em uma geração perdida. Às vezes é
isso que a gente apanha e não aprende. Porque tem hora que nós acostumamos, o casamento tá bom, a vida financeira tá rico, tá ótimo, a saúde tá boa, e a gente faz, Deus está me abençoando. E aí Deus fala, meu filho, eu não quero fazer isso, mas você me força a fazer isso. Você me força a mandar um problema no seu casamento, você me força a mandar um problema nas suas finanças, você me força a dar um problema na sua vida espiritual para ver se você acorda e me busca. Entende, querido? Servir ainda que estiver passando por problemas, sirva. Ainda que você estiver passando por circunstâncias, sirva. Sabe por quê? Porque os seus problemas servem de experiência para você, para ajudar outras pessoas. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Vamos comigo aí, irmãos. Em nome de Jesus, quem está entendendo? Aplauda Jesus, dá um glória a Deus e me ajuda aí, irmão. Aleluia. 2 Coríntios 1, verso 3. Olha aqui que Paulo diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha, que nos consola em nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. As suas lutas te dão autoridade para ajudar outras pessoas. Eu já não tenho nem como dizer, já perdi as contas. Todas as vezes que em um aconselhamento eu digo para alguém: ô meu irmão, eu posso te falar que você vai vencer porque eu venci isso. Eu passei por isso. Nós já passamos por isso. Eu falo que o ano mais difícil do meu casamento foi o primeiro. Nós tínhamos tudo para acabar aquilo ali. Eu confesso que o que segurou nosso casamento no primeiro ano de casamento, não sei se vocês olham para nós e vê, mas o que segurou a gente no primeiro ano foi o fato de eu ser pastor. Eu não queria passar vergonha, um pastor terminar, não. Eu tinha que cumprir isso. Confesso, irmão. Mas cada discussão que tivemos, cada problema, cada luta, cada instabilidade que nós tivemos em um ano, serviu para que eu pudesse abençoar diversas outras pessoas que passaram na nossa frente pedindo aconselhamento. Tudo. Eu não vejo um aconselhamento que eu não tenha dado, que eu não usei a minha vida como referência de superação, referência de bênção. Por quê? Porque, irmãos, nós também somos humanos e passamos por problemas semelhantes, iguais aos irmãos. Até um acidente no trator em que eu mesmo me atropelei, serve de experiência até hoje. Loucura, né? Mas eu consegui me atropelar de trator, depois eu conto essa história. Porque Deus faz isso. Porque Ele está falando, eu estou te preparando para o seu ministério. E você precisa ser exemplo. E ser exemplo, querido, às vezes é passar pela cruz primeiro que os discípulos. Jesus, Ele passou na cruz. Ele disse para os seus servos ali, os discípulos: olha, da mesma forma que eu fiz, fazais uns com os outros. Jesus teve que lavar os pés dos seus discípulos. Porque Jesus morreu na cruz para nos fazer lembrar e fazer eles entender que não tem como chegar no céu se não andar pelo caminho da cruz. Ele é o exemplo, mas Ele é o exemplo de que tem que passar pela cruz, mas é o exemplo também de ressurreição e de salvação. Ele é o exemplo que vale a pena sofrer, vale a pena morrer, porque ao terceiro dia seremos ressuscitados. Aleluia. Então não esquenta a cabeça quando você estiver passando por um problema. Não pare de servir a Deus, não pare seu ministério, não pare o projeto de Deus por causa das suas lutas. Ela é a experiência necessária para que você tenha um ministério de excelência. Moisés foi um assassino. Ele matou a sangue frio. Deus pode usar o assassino? Pode, porque ele o matou. Moisés matou um egípcio. Nós temos tantos exemplos. Então não deixe que os seus problemas particulares te privem de desenvolver seu ministério. Davi e esses homens estavam, mas eles decidiram ir a Keila, mesmo estando ali fugindo dos seus próprios problemas. Jó teve que orar para os seus amigos, e os seus amigos estavam melhor do que ele. Olha para Jó. Olha para os amigos de Jó. Estavam bem melhores do que eles. Capítulo 42, verso 10. Vai dizer que Deus mudou o
cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus, Jó deixou seu problema de lado. Peraí, eu sei que eu estou machucado, sei que estou fedendo, eu sei que não tem ninguém, eu sei que eu estou o pó da rabiola, mas vou deixar meu problema aqui e vou orar pelos meus amigos. Sabe que muitas vezes a gente não tem sido abençoado? Temos muito preocupado em buscar soluções para os nossos problemas, enquanto nós negligenciamos os problemas dos nossos irmãos. E eu falo que uma das graças que Deus nos dá de ser pastor é isso. Porque inúmeras vezes eu tive que tratar pessoas com problemas delas, que eu estava passando pela mesma circunstância. Eu estava passando a mesma dor, a mesma luta. E a gente tem que estar ali ajudando as pessoas naquele mesmo problema. Então eu falo, meu Deus, que a gente está ajudando as pessoas naquele mesmo problema. Por quê? Aí a gente vê Deus abençoando a pessoa, dando graça e vitória. E a gente fala, mas é o mesmo que o dele, se ouviu e ajudou ele. E é isso que Davi percebe, queridos. Atos capítulo 20, verso 28. Eu aprendo uma coisa no capítulo 20 de Atos. Porque Paulo está dizendo o seguinte, falando para os presbíteros, para os ministros da igreja de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou presbíteros ou pastores, que é a mesma coisa. Pastorei a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio, a igreja de quem? A igreja de quem? É de quem, irmão? Aí fala com forte, com fé, é de quem, irmão? Deus. O que significa? Que quando eu ajudo a igreja, quando eu contribuo, quando eu sirvo, quando eu abençoo a igreja de Deus, eu estou ajudando e servindo ao próprio Deus. Você tem que entender que toda vez que você abençoa qualquer uma desses irmãos que estão aqui, que você sai da sua casa um dia e vai na casa de uma irmã, eu vim orar com você, pelo amor de Deus, eu oro por isso, para que essa igreja acorde. Não depende apenas do pastor para visitar, mas vai você, seja uma bênção na vida de alguém. Toda vez que você serve a igreja, você está servindo ao próprio, porque a igreja é ele comprou com o próprio sangue. Quem é pai aqui sabe que se você dá um presente ao filho, se você agrada ao filho, automaticamente você está agradando o pai. Eu vejo isso. Eu vejo o sermão de cada irmão que eu brinco com as crianças. E eu gosto de brincar com criança por causa disso também, porque você agrada duas pessoas à mesma hora. Você toca a criança e automaticamente você está tocando o pai. Isso é bom demais. Meu irmão, é por isso que Jesus disse: tudo que fizeram ao menor dos meus pequeninos, a mim vocês têm feito. Porque nós ainda insistimos em achar, em servir a igreja, contribuir na igreja, ajudar a igreja e ajudar o pastor. Porque a igreja ainda acha que estou fazendo é para homens, não é para mim. O homem, a mulher, quando você ajuda e abençoa, ok, eles vão ser abençoados, mas automaticamente você está fazendo ao Pai. E a Bíblia diz que tudo que nós fizermos ao Pai, querido, eu vou falar isso aqui agora. Daqui a pouquinho acontece algumas coisas. Terceiro, vamos lá, agilizando aqui. Terceiro princípio: primeiro, sirva debaixo de uma autorização. Segundo, sirva ainda que esteja passando por problemas pessoais, ainda que esteja passando por lutas pessoais, por dores, circunstâncias, sirva mesmo assim. Mas no terceiro princípio, verso 9 ao 13, vamos comigo. Aleluia. Está aqui. E quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal, ou éfode em algumas versões. Então orou. Olha o que Davi ora: ó Senhor, Deus de Israel, esse é teu servo, ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Olha a pergunta que Davi faz para o Senhor. Amém, irmãos? Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? O Senhor, ó Senhor Deus de Israel, me responde. E o Senhor diz: o que o Senhor responde? Ele virá.
E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: vamos lá, irmão. O Senhor respondeu: entregarão. Davi poderia dar uma pausa e falar: que povo sacana, que povo ingrato. Eu estava lá em Judá, quieto no meu canto, descemos aqui para ajudar eles, e eles vão me entregar. Ah não, oh Deus, peraí. Davi poderia confrontar Deus, poderia confrontar o povo, Davi poderia se chatear. Porque, irmãos, sinceramente, humanamente, não é uma ingratidão. Não é algo que chateia o coração de um homem. Mas o que Davi disse? Então Davi e seus soldados, que era cerca de 600, olha lá, eram 400, agora já é 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Porque eles tinham ido para Keila. Eles tiveram de sair, porque Saul havia vindo. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Então Saul parou de ir lá para Keila e voltou. Olha que coisa absurda. Porque era de se esperar que, como um gesto de gratidão, eu não sei quem nasce em Keila, o que é, se é queilense, enfim, aqueles habitantes da cidade poderiam falar: não, se Davi e o povo dele vem nos defender, nós vamos estar aqui, nós vamos juntar força. Nós não vamos deixar o rei tocar em Davi e em seu exército, porque se não fosse eles, nós tínhamos sido mortos, saqueados, roubados. Mas o próprio Deus diz: Davi, tem uma notícia ruim. O povo que te ajudou vai ser o primeiro a entregar você na mão dos seus adversários. O povo que você foi voluntário com eles, o povo que você contribuiu na vida deles, o povo que você serviu, vai ser os primeiros a virar as costas para você na hora que você mais precisa. Quem já passou por isso? Quem já enfrentou circunstâncias parecidas? De ajudar e na hora que precisa da ajuda, simplesmente não vê ninguém. Davi passa por essa situação. E é por isso que eu quero falar para você com o terceiro, diga comigo, terceiro princípio. Meu Deus, diga o terceiro princípio do servir. Tenha cuidado com os sentimentos que você tem. A pergunta, irmãos, é: quais os sentimentos que movem seu coração para o servir? Quais são os sentimentos que movem o seu coração a contribuir? Quais são os sentimentos que movem o seu coração a ajudar pessoas? Porque Davi, é bem claro que o coração de Davi não estava apegado no que aquele povo ia fazer por ele depois. Percebe que Davi, mesmo sendo rei, ele não era um rei como esses políticos que a gente vê hoje, que ajuda você hoje agora com interesse de uma recompensa. O coração de Davi não estava na recompensa humana, não estava no retorno humano que eles poderiam dar. E aqui tem uma lição, porque às vezes a gente está servindo na igreja, esperando o elogio do pastor, está ajudando na ação social, esperando o retorno das pessoas que nós ajudamos. Davi não estava com o coração naquilo. Davi simplesmente, quando Deus falou: olha, eles vão te entregar, Davi, ainda que você os ajudou, Davi não estava em um coração focado na recompensa humana. E eu quero te falar, você que serve nessa igreja, você que contribui nessa igreja, seja financeiramente, no seu serviço, no seu trabalho, entenda, a sua expectativa não pode estar no que eu irei fazer por você, ou que os seus irmãos farão por você. Sirva sem ter expectativa de um retorno. Porque quando nós servimos as pessoas com expectativa de retorno, o fim é ser frustrado. Tem pessoas que, pastor, mas eu ajudei tanto na igreja, eu não tive, você vê muito crente frustrado, crentes que abandonam o ministério, crentes que desistem da fé, porque ele ajudou, e a igreja nunca teve uma atitude de recompensá-lo de alguma forma. Eu quero te falar, irmãos, embora que a Bíblia nos orienta a fazer isso, abençoar aqueles que são fiéis na obra, o seu coração não pode estar nisso. O coração de Jesus não estava no retorno que as pessoas dariam para ele. O mesmo Jesus que entrou em Jerusalém no início da semana, com tanta gente fazendo festa, com ramos,
e tal, recebendo o rei, ele montado naquele jumentinho, e todo mundo lá, esse é Jesus e tal. Os mesmos que elogiaram no início da entrada, fosse disseram na sexta-feira, crucifica-o. Entende? Os mesmos que o abraçaram, estavam felizes com Jesus na entrada, no início da semana. Na sexta-feira estava falando, mate, ele é um impostor. Se você serve com expectativas em pessoas, você tem um ministério curto. Você tem um ministério que não vai ter raiz, porque as pessoas te frustram, as pessoas te machucam, as pessoas, e muitas vezes, elas vão ser ingratas. Elas vão ser ingratas. Tem uma coisa em coração, que quem decide servir a Deus, servindo pessoas, precisam ter consciência, é que muito do seu trabalho não será reconhecido enquanto você estiver ali. Não vai ser. Essa é a terceira igreja que eu pastoreio, a segunda que eu planto. E para a glória de Jesus, eu louvo a Deus por isso, eu falo isso para a glória dele. As duas comunidades que eu pastoreando, todo o tempo, eles não podem, é só ter uma oportunidade, vocês falam, para nós, pastor, venha pastorear esse final de ano mesmo. Glória a Deus, foi tanto convite. E eu falo isso para a glória de Jesus. Mas às vezes no momento que você está lá, comendo feijão junto, lagutando, ensinando, às vezes não existe o valor. Eu quero que você entenda, irmãos, que sua expectativa, seus sentimentos não podem estar voltados a pessoas. E é por isso que eu quero dar alguns conselhos rapidamente aqui. Para você servir com o sentimento certo. Quais os sentimentos que tem que estar no meu coração quando eu decido servir a igreja de Deus e a pessoas? O primeiro sentimento é o sentimento de honra. Como assim, pastor, de honra? É de honra. Porque tem muita gente, eu já ouvi muitos pastores dizendo que o ministério é ingrato. O ministério é ingrato, as pessoas são, e tal. E aqui existe um detalhe. Nunca diga que o seu ministério é ingrato. As pessoas podem ser ingratas, mas o seu ministério não. Ser pastor é ter honra. Eu preciso sentir honrado, porque foi uma escolha que Deus fez. Não foi eu que quis ser pastor, Ele me escolheu, Ele me chamou. Ele poderia ter chamado um monte de adolescentes da minha época, um monte de irmãos que congregavam comigo, os jovens que eram da minha época, junto comigo. Deus poderia ter chamado todos eles. Mas os 30 e poucos jovens que eu liderava eles, Deus escolheu a mim. E eu preciso receber isso como uma honra e privilégio, não como um sentimento. Eu vejo o pastor reclamando e tal. Gente, ser pastor é uma graça de Deus. A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Quando você é chamado para ser um líder de louvor, um líder de jovens, de mulher, quando você foi chamado para conduzir uma célula, cuidar de um pequeno grupo, cuidar de criança, pare, pelo amor de Deus, de reclamar. Você está recebendo um privilégio que poucos têm, que é ser chamado por Deus, escolhido para um ministério específico. Sinta-se honrada, minha irmã. Sinta-se honrado quando o seu líder chegar e falar assim: olha, venha liderar determinado grupo, venha trabalhar em determinada obra. Sinta-se honrada, privilegiada, não como um sacrifício, não com dor. É um privilégio. Então o primeiro sentimento que você precisa é um sentimento de gratidão a Deus por ter recebido a honra de trabalhar na obra dele. Não é porque tem poucos trabalhadores que Deus fica aí, matando cachorro a grito, vem com qualquer um, não. Olha a obra, olha a Bíblia. As exigências que tem para se tornar um líder dentro da igreja. E quando Deus, o principal dela é ter o chamado. Se não tem chamado, não tem consistência. Então sinta-se honrado pelo chamado de Deus. Segundo sentimento ou sensação ou atitude que você tem que ter é o de ânimo. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Sinta-se honrado, irmão. Ser crente não é ruim, não. Ser crente não é essa coisa que as pessoas colocam na sua cabeça, achar, meu Deus, você é crente, gente, coitado. Não tenha dó de pastor, não. Não tenha dó de nós, não tenha dó de líder, não.
Não precisa ter dó. Isso é um prazer, isso é um privilégio. Esteja junto, caminhe junto. Não, mas não precisa ter dó. Porque é um prazer, é um privilégio que a gente tem. Sirva com as intenções certas, com as emoções certas. Davi, ele poderia simplesmente falar: esse povo é ingrato. Davi poderia ter ficado ressentido. E tem muita gente que desiste do seu ministério, ressentido, por não ter recebido um elogio, um reconhecimento. Não busque reconhecimento. Aquela música do Davi Sasser: não precisa ser reconhecido por ninguém. E isso tem que ser uma realidade. Se é para ser reconhecido, não busque isso. Deixe que isso venha naturalmente. Entenda, no seu momento as pessoas vão te honrar. No seu momento as pessoas vão perceber. Mas espere que isso venha dos outros, de Deus. Não busque isso para você. Se reconheceram, glória a Deus. Se não reconheceram, glória a Deus. Se apoiaram, glória a Deus. Se não apoiou, glória a Deus. Viva com essa expectativa. E por fim, eu quero terminar dizendo da quarto princípio do servir. E voltando lá para o livro de Samuel, 1 Samuel 23, versos 16 e 17. Jonatas vai virar para Davi e vai dizer o seguinte: e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e ajudou a encontrar forças em Deus. Olha que interessante. Jonatas, o filho do perseguidor de Davi, foi lá fortalecer Davi no momento em que as pessoas que ele ajudou não deram crédito para ele. E Jonatas então vai dizer: não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será, o que, irmão? Rei de Israel. E eu lhe serei segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Por que Davi saiu tranquilo de Keila e continuou a sua jornada? Porque Davi não estava com o coração no reconhecimento do homem. Davi não estava com expectativa naquilo que os homens poderiam fazer em prol da vida dele. O coração de Davi sempre estava focado naquilo que Deus prometeu para ele. E o quarto princípio é: sirva com coração voltado para o que Deus te prometeu. Fala comigo: sirva. Vamos lá, irmão, sirva com o coração voltado para o que Deus te prometeu. Não é o que os homens vão falar, não é o que os homens vão fazer ou reconhecer, é o que Deus me prometeu me recompensar no final da minha jornada. Eu tenho que entender que existem inúmeras promessas. Qual é a promessa de Deus para Davi? Você será rei. Então Davi está falando: a ingratidão desse povo não é o fim, é apenas o meio pela qual Deus está treinando meu coração para um propósito maior, para algo maior. A decepção que você passa com pessoas, a luta que você passa com pessoas, as circunstâncias que você passa na sua vida, é Deus preparando o seu coração para que o propósito maior dele venha se cumprir na sua vida. Entenda essa verdade. Tem alguém comigo aí? Dá glória a Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Entenda essa verdade, querido. Nós desistimos. E às vezes o propósito maior não acontece. Porque nós paramos na frustração. Nós paramos na tristeza porque não me reconheceram. Nós paramos na angústia porque não foi como eu queria. Expectativas erradas. Expectativas erradas geram frustrações. As pessoas só se frustram porque as suas expectativas foram erradas. Quando a sua expectativa está no que Deus te prometeu e não no que você espera das pessoas, você consegue ter paz no seu ministério. Toda vez que você estiver enfrentando uma luta no seu ministério, no exercício do seu serviço, lembra, a minha expectativa não está em quem eu sou ou no que eu passo. A minha expectativa não está no que as pessoas vão fazer em relação a mim. A minha expectativa, o meu foco, o meu olhar está nas promessas de Deus. Sabe uma coisa que me motiva a continuar pastoreando, me motiva a continuar servindo, me motiva a continuar no ministério, me motiva a melhorar cada vez mais do que eu faço? É entendendo que por mais que os homens não estejam me reconhecendo ou vendo, por mais que eu esteja na luta no momento que eu estou servindo, existe alguém
que me prometeu algo. E esse alguém, no seu tempo certo, vai cumprir detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe. E sabe algumas das promessas que o Senhor tem em Romanos capítulo 8, verso 28? O apóstolo Paulo vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo seu. Então a luta, o abandono e tudo que acontece para que você possa se aproximar do propósito de Deus. Entenda isso. As respostas que você busca e não recebe ainda, as dores, as frustrações, tudo isso está forjando o seu caráter para que o propósito maior de Deus se cumpra. Por isso eu te falo, não desista. Não pare, meu irmão, não desista. Porque o propósito maior depende do que está passando isso agora. Em Hebreus capítulo 6, verso 10, o autor vai dizer para nós o seguinte: Deus não é injusto. Diga comigo, Deus não é injusto. Vamos ler comigo junto? Vamos lá, irmão. Tira só um pouquinho a máscara para ler bem alto. Eu quero um som bem forte. Diga, Deus não é injusto. Lê. Vamos lá, irmão. Ele não se esquecerá. Deus é injusto? Deus é injusto? Então tudo que você faz para os menores do pequenino dele, tudo que você faz para a igreja dele, no tempo certo, ele vai te galardoar, ele vai te recompensar. Você pode aplaudir o nome dele, você pode dar glória a ele, você pode entender que Deus há de recompensar. Entenda, irmão, Deus não é veaco. Deus não é veaco, ele não fica devendo nada para ninguém. Por que então não servir? Por quê? Porque as pessoas são ingratas. Nós vimos aqui, Keila foi ingrato, o povo de Keila. Mas Davi serviu. Sirva. Em Apocalipse 22, 12, eu encerro com esse versículo. Que seja esse o versículo que motiva lá você a servir nessa igreja esse ano. Eis que venho em a minha recompensa. Meu Deus do céu, a minha recompensa. E eu quero perguntar, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? O que você tem feito nesta igreja? E aí, quais têm sido as suas obras? No grande dia, quando o Senhor perguntar, mostre-me suas mãos, o que você vai ter para apresentar para Ele? Quantas pessoas você vai apresentar para Ele? Eu ganhei X pessoas para o Senhor, Deus. Eu cuidava das crianças. Eu era líder de pequeno grupo. O que você tem feito? Me fala aí. Hoje, se esse dia, a prestação de contas fosse agora, se Ele chegasse aqui hoje, olha, breve venho, e a minha recompensa, quanto você vai receber, hein? Eu quero te falar, querido, Deus não fica devendo nada para ninguém. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Sede firmes, constantes e superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é inútil, não é vão. Porque nós então fugimos quando nós somos convidados a servir. Porque nós abandonamos os ministérios no meio do caminho. Porque nós deixamos a obra de Deus pela metade. Quando nós decidimos fazer, porque fazemos de qualquer jeito, porque fazemos jogado. Meu irmão, quando você serve esta igreja, você não está servindo ao pastor. O pastor é beneficiado, porque ele é ajudado por você. Mas você está servindo a igreja, então automaticamente está servindo ao próprio Deus, ajudando ao próprio Deus, fazendo a obra dele. Então, no nome de Jesus, eu te digo, você que está em casa, você que congrega em uma outra igreja, sirva a sua família na fé. Como está lá escrito no livro de Hebreus, fazer o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé. Tome uma decisão hoje. Mas a partir de agora eu vou começar a servir nessa igreja. Vou começar a trabalhar. Pelo amor de Deus, irmãos. Se você reclama da igreja, é porque você está reclamando de você mesmo. Porque você não está tomando uma atitude de mudança. Você quer ver crianças sendo abençoadas nessa igreja? Quer ver o grupo de crianças crescer? Você pode se prontificar a servir. Se tem um ministério que as pessoas fogem
Meu Deus do céu, só falar criança, ixi, não manda para outra. Evangelismo, louvor, limpar a igreja. O que você tem feito, pelo amor de Deus, irmãos, nós aprendemos aqui hoje. É tempo de arregaçar as mangas, irmão. É tempo de começar a fazer alguma coisa. É tempo de começar a realizar aquilo que Deus te chamou para fazer neste lugar. Tem alguém que está disponível para isso? Você pode ficar de pé no nome de Jesus e aplaudir o nome dele. Aleluia. Eu quero convidar você a orar comigo. E em seu coração, internamente, fazer um compromisso de fazer alguma coisa. O que você vai fazer? O que você vai fazer a partir de agora? Qual a sua decisão? Qual a área que Deus te chamou? Está ali, ó, bem bonitinho. Está tudo ali. Olha para aquilo ali. Para onde Deus está te chamando? Não adianta, querido. Chega um momento que o filho tem que ajudar em casa. O papai dá comida, a mamãe lava as roupas, né? Troca a fralda. Mas chega um momento que tem que contribuir. Tem que ajudar. Fica pesado. O que você vai fazer a partir de agora? Onde você vai trabalhar nessa igreja? Onde você vai servir? Eu espero que a partir de hoje, depois dessa palavra de Deus no nosso coração, você decida: eu não vou mais ficar aqui escorando nos outros. Tem muita coisa nessa igreja para fazer e tem que começar através de mim. Nosso louvor está aí caminhando, começando a engatear. Nosso pequeno grupo familiar começando agora de novo. Mas tem muita coisa. Muita coisa. Amanhã nós temos o evangelismo. Vou fazer o evangelismo amanhã, vou falar daqui a pouquinho para vocês. O que você vai fazer? Vai continuar aí, parado? As férias acabaram, filhos. Está na hora de voltar a ser quem Deus te chamou para ser. E a viver o que Deus te chamou para ser aqui nessa terra. Oh. Então faça um compromisso não comigo. Não faça compromisso comigo, faça com Deus. Mas faça, querido. Não saia daqui sem decidir trabalhar em alguma área dessa igreja. Não saia daqui, você que é membro dessa igreja. Não saia, pastor, e meus problemas, e meus pecados. Você viu que quem foi trabalhar ali com Davi foi aquele cheio de problemas. Então não olhe para os problemas. Não olhe o que você é, o que você está fazendo. Simplesmente faça o que Deus te chamou para fazer. Pedro era cheio de problemas, cheio de luta, cheio de circunstância. E ele se permitiu ser usado por Deus. Vamos orar. Vamos orar. A gente fala. Feche seus olhos. Vamos orar. Quem vai decidir? Coloca o seu coração aí. Eu vou trabalhar nessa área. Vamos lá. Tem lá os ministérios. Adoração, missão, comunhão, servir, discipulado. O que tu vai fazer aí? Eu não vou ficar chamando ninguém mais, não. Aqui, alguma coisa eu vou falar aqui. Tem muita coisa. Vocês viram que até agora o planejamento do ano não foi dito para ninguém. Eu estava dizendo para os irmãos do financeiro, uma conversa que a gente teve lá na hora do fechamento. É impossível ter um planejamento se você não tem com quem você contar. Vou fazer o quê? Colocar quem? Quem vai estar disponível? Então, se você não me procurar, falar, pastor, eu quero servir, eu não vou implorar você para fazer. Eu sei que você recebeu a ordem de Deus. Cabe você decidir: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Envia-me, Senhor. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Será que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui cheio de problema. Eis-me aqui, Senhor, cheio de dificuldade ainda, cheio de coisa para aprender, Senhor. O último da casa dos meus pais, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me debaixo, eu tarabaixão, precantarei, batabaixai. Usa-me, cada um de nós. Deus, nós queremos colocar o nosso coração à disposição para servir a igreja do Senhor, para servir ao Senhor. Deus, nesta noite, que nós possamos voltar à origem do nosso chamado e a fazer verdadeiramente o que o Senhor nos chamou. Deus, debaixo da sua autorização, orando sempre, Senhor, ó Deus, servindo, ó Deus, além dos nossos problemas, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas pessoais,
servindo ao Senhor com a motivação correta, com o sentimento correto, e servindo ao Senhor e a sua igreja, não com foco na recompensa humana, mas na promessa, na promessa, na promessa, na promessa feita a cada um de nós. Como o Senhor diz: eis que breve venho, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, Senhor. Oh Deus, eu não quero me apresentar diante de Ti com as mãos vazias. Eu não quero apresentar diante de Ti no grande dia com as mãos sujas. Eu não quero me apresentar diante de Ti, Senhor, sem uma oferta, sem algo para entregar. Ah, Jesus, desperta nosso coração para esse chamado. Desperta esta igreja para os ministérios que ela tem. Desperta para que possamos cumprir nossa missão, a nossa visão, Deus, com excelência, com coração e obediência. Que aqueles que abandonaram, Senhor, seus postos, possam voltar a eles, possam voltar com entrega, dando o seu melhor, ainda que eles vão passar lutas pessoais, circunstâncias na vida pessoal, vão ter momentos que vão desanimar, vai sim, Senhor, mas que em todo tempo eles olhem, eles possam ver que o compromisso não foi com o pastor, com o homem, mas que foi com o Senhor, o dono da seara, o dono das ovelhas, que comprou com preço de sangue. Deus, eu sei que não é fácil, porque eu já estou, Senhor, há muito tempo nesta empreitada pela graça do Senhor. Eu tenho muitas vezes chorado, querendo voltar atrás, desistir às vezes, Senhor, mas a Tua mão, Senhor, a Tua boa mão, assim como o Senhor se revela a nós, Senhor, dizendo: eis que estou contigo, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Conte com a presença do Senhor, meu irmão. Toda vez que você estiver fraco, toda vez que você estiver pensando em desistir, meu irmão, lembre do que Ele falou com Josué: assim como fui com Moisés, eu serei convosco, assim como eu fui com os meus discípulos, eu serei com vocês. Meu irmão, lembre que Ele não está restrito apenas aos homens do passado. O Espírito Santo foi enviado para capacitar vocês. Igreja, o Espírito Santo te capacita. Igreja, o Espírito Santo te fortalece para esta obra, para este chamado. Aleluia. Então decida-se para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome dele. Você pode adorar o nome dele. Dá glória a Deus, diga: eis-me aqui. Dá glória a Deus, diga: eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, Senhor, eu quero ser as suas mãos. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar. Já colocou no coração? Já colocou no coração? Esta semana, jejum. Faça isso para casa. Jejum. Fala: Deus, eu quero a sua confirmação. Toque no meu coração. Eu quero servir em tal área. Eu quero fazer a tua obra. Fale, arda no meu coração. Deus vai começar a arder no seu coração. Se for evangelismo, você vai ficar apaixonado tão por evangelismo. Se for comunhão, se for pequeno grupo lá na casa, que começou com a casa de Ítalo amanhã, meu irmão, Deus vai colocar no seu coração. Mas por favor, jejum. Ore, faça como Davi fez. Senhor, eu vou descer a Keila. Senhor, eu vou batalhar essa batalha. Porque quando Deus diz sim, Deus diz sim, não significa que você não vai ter motivos no futuro para dizer não. Deus disse para Davi: vai. Mas isso não livrou o povo de Keila traí-los e nem Saul deixar de persegui-lo. Não. Os problemas vieram mesmo com o sim de Deus. Mas Davi continuou focado na promessa que estava sobre a sua vida. E a promessa de Deus é essa: eis que breve venho, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um segundo o que fez. Essa é a promessa. Está no discipulado? Está difícil? Lembra, eu tenho uma promessa. Deus vai me retribuir com isso. Eu estou no louvor, Deus vai me retribuir com isso. Estou no evangelismo, Deus vai me retribuir por isso. Eu estou com as crianças, Deus vai me retribuir com isso. Faça, não para homens, faça para Deus. E você vai perceber
que Deus, no seu tempo, vai retribuir, tanto aqui quanto no porvir. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, gratidão por você ter acompanhado. Deixa eu ver quem está aí. Em nome de Jesus. Pastor Léo, irmã Josiane, Marminda, que Deus abençoe. A Fabiana Martins, Mateus, N. Marcos, Anne e tantos outros aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão. Em nome de Jesus. Quarta-feira nós estamos aqui de novo. Fiquem na paz, irmãos, para a glória de Jesus.